Latinoamérica es para algunos un territorio sin pasado, ausente de los grandes momentos de la historia. Los que aquí vivimos sentimos a veces que se nos impone un pasado extranjero. América Latina, la hermana menor de la historia universal, como todo y como todos, también tuvo un principio. Cada pequeña señal, cada rastro, es una voz que viaja desde el pasado hasta nuestro tiempo y nos permite suponer un camino probable. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué avances produjimos? ¿Dónde se encendió la llama de nuestra cultura y nuestra historia? ¿Dónde está la verdad y la razón de nuestro origen? ¿Cómo se pobló América? La glaciación fue un proceso de enfriamiento global que llegó a su grado máximo hace 20.000 años. Así que habían muchos lugares para poder caminar entre Asia y América, y Bering es la única comunicación posible con Asia. Cuando se produjeron los deshielos, los pasos que unían los continentes desaparecieron y la humanidad se dividió en dos mundos que se ignoraron mutuamente. Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Por lo que podemos inferir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores, como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera, y a lo largo de miles de años, se realizó el poblamiento americano. Este migrante se conoce bajo la denominación de paleoindio y habría ingresado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. El complejo cultural Clovis no es solamente un sitio arqueológico, es también la piedra angular de las teorías que se resisten a considerar la posibilidad de otras rutas u otros migrantes. Para Clovis, el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio, originado en el norte de América y que se fue extendiendo hacia el sur continental. El hombre viene migrando, posiblemente del sudeste de Asia, se transforma en el noroeste de Asia, adquiriendo las características típicas de los asiáticos, como actualmente se los conoce, pasan por el estrecho de Bering, estaban adaptados al frío, así que no les hubiera costado mucho, llegan hasta el extremo norte de América y de ahí van descendiendo y pueblan todo el continente hasta Tierra del Fuego. Es el modelo clásico de poblamiento americano por el estrecho de Bering. Sin embargo, en la remota y todavía algo primitiva Buenos Aires, a fines del siglo XIX, Florentino Ameghino, paleontólogo y naturalista autodidacta, se animaba a desafiar este pensamiento. Durante el primer Congreso Internacional de Americanistas de París, en 1879,
Ameghino sostuvo que el hombre era originario de América. La teoría de Ameghino postula que el hombre es originario de América, concretamente en la Argentina. Los restos que va hallando son mucho más antiguos que lo más antiguo encontrado en el Viejo Mundo. De ahí que él parta de ese paradigma. El hombre se origina en América. La teoría produjo un breve cisma en el universo científico. No solo ponía en duda los trabajos producidos hasta el momento, también significaba que Latinoamérica investigaba y estaba en condiciones de producir conocimiento. Ameghino había determinado la existencia de un antiguo eslabón en la cadena de la evolución, el Homo pampeus, quien por los indicios encontrados había convivido con megafauna extinta. Eso le permitió presumir una antigüedad que hacía del Homo pampeus el antecedente más antiguo en la historia del hombre, y por tanto supuso que desde la Patagonia se había desplazado hacia el norte, completando el poblamiento de la Tierra. La reacción de la comunidad científica internacional fue clara y contundente. Rechazó las hipótesis de Ameghino y arrasó no solo al Homo pampeus, su propuesta más arriesgada, sino también la idea de que el hombre sudamericano había convivido con animales extinguidos. Sin embargo, en este caso, el tiempo demostraría que Ameghino tenía razón. El hombre primitivo había compartido su tiempo y su espacio con los gigantes de la prehistoria. Las avanzadas investigaciones en Taima, Venezuela, Pedra Furada y Toca da Esperança, en Brasil, y fundamentalmente el hallazgo del sitio arqueológico de Monteverde, son suficientes al menos para poner en duda la hipótesis de un único ingreso continental. El hallazgo de Monteverde fue presentado por el profesor norteamericano Tom Dillehay de la Universidad de Kentucky y el geólogo chileno Mario Pino de la Universidad Austral. Monteverde está ubicado a 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Posee dataciones de carbono 14 que certifican una antigüedad de más de 12.500 años, es decir, al menos 1.500 años antes de Clovis. En Monteverde se encontraron indicios ciertos de un asentamiento reducido y organizado, merced a la presencia de restos de chozas, cuero, carne de mastodonte, herramientas de hueso, hierbas medicinales. Lo Clovis, cierto, original, está en Nuevo México y Monteverde está a los 41 grados sur, en Puerto Montt. Luego, si habían personas hace 12.500 años atrás en Monteverde, esas personas llegaron a América hace 20.000 años atrás por el estrecho de Bering. Y entre 20.000 y 11.500 sí hay una enorme diferencia. Las opciones de ingreso al continente americano son al menos 5. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo. Por el sur de Europa o el norte de África, hasta las costas del Mar Caribe. Y finalmente, por el sur continental, a través de un eventual puente antártico que conectó Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que a la fecha ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas intrépidas conclusiones.
El 29 de abril de 1947, el noruego Thor Heyerdahl, a bordo de la Kon-Tiki y acompañado por un reducido grupo de hombres, inició el viaje desde el puerto del Callao hacia el oeste, con el objeto de demostrar que los primeros habitantes de Polinesia fueron originarios de América y no de Oriente. La balsa, construida con troncos del Ecuador, arribó unos meses después a la Polinesia. Detrás de la obsesión antropológica, histórica, sociológica o arqueológica, se esconden a veces intereses que pueden desembocar en peligrosos argumentos para consolidar posiciones políticas, justificar atrocidades y asegurarse jerarquías o supremacías. Para algunos, ser los primeros es también ser los mejores. Aquellos hombres originarios habrán ingresado por el Atlántico, por el Pacífico, por el norte, por el sur, hace 10.000 años, hace 100.000 años, paleoamericanos, paleoindios, los primeros, los últimos. La ciencia en su hambre vital encontrará tarde o temprano las respuestas. Sabrá cuándo llegamos y de dónde venimos. Desde allí se podrá aventurar quiénes somos. Ese día, de alguna forma, será un día como todos los demás, en el que aún tendremos pendiente un enigma inquietante. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Quiénes y cuántos serán los que alcanzarán el final de este largo camino de incertidumbres? El lugar más propicio para esta búsqueda está en América del Sur, en una zona de Chile conocida como el Distrito de los Lagos, famoso por su fantástico paisaje volcánico. Años atrás, apareció uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en todas las Américas cerca de un riachuelo local. Unos peones que trabajaban en la zona tropezaron casualmente con un objeto que sobresalía en la orilla. Al observarlo más de cerca, resultó ser uno de varios huesos enterrados. Y cuando los expertos empezaron a estudiar la zona más a fondo, pronto se puso de manifiesto que lo que los peones habían encontrado era algo más que el esqueleto de algún animal. Mario Pino era el geólogo del equipo que excavó los restos de todo un asentamiento humano. Entre otros, los restos de un gran toldo, ¿ya? En una tienda de grandes dimensiones. En esa tienda podían dormir alrededor de 25 personas. Y la tienda está calefaccionada con braseros, con pequeños agujeros hechos en la arena, rellenos con arcilla, donde ponían las brasas. Muy distintos de los fuegos mayores o las fogatas mayores que están afuera, que probablemente eran hechas para cocinar. La construcción del toldo mayor llevó o necesitó gran energía, mucho trabajo. Y a 30 metros de distancia encontraron otra tienda, más pequeña, tan pequeña que solo tenía capacidad para 2 personas. En el interior de la tienda encontraron los restos de plantas medicinales. La 50 de objetos recuperados en Monteverde se conservan ahora en la Universidad del Sur de Chile. Cuando se supo su antigüedad, otros arqueólogos se negaron a creerlo. Monteverde estuvo habitado hace 14.500 años, más de un milenio antes de que la cultura Clovis poblara el norte de América. Este hecho desmonta la teoría sobre la llegada de los primeros hombres al continente.
Es imposible que cruzaran las capas de hielo. El corredor que las separó todavía no existía. Tuvo que haber otra forma. ¿Pero cuál? Quantos segredos podem guardar cavernas e pedras milenares? Quais os mistérios que elas podem esconder? E quais podem revelar? A pré-história do continente americano ainda é cercada por dúvidas quanto à origem dos primeiros povoadores, a data e os caminhos que podem ter percorrido. Mas recentes descobertas de pesquisadores brasileiros têm derrubado antigas teorias e colocado o Brasil em foco no meio científico internacional. Os principais responsáveis por essas descobertas são os brasileiros Nied Guidon e Walter Neves. A arqueóloga Nied Guidon e sua equipe encontraram no Piauí os mais antigos vestígios de presença humana em todo o continente americano. Há quem diga, entretanto, que o carvão e as pedras lascadas encontradas por Nied poderiam ser o resultado de fenômenos naturais e não da ação humana. Mas em 2006, Eric Boeda, um dos maiores especialistas do mundo em tecnologia lítica, comprovou que os artefatos encontrados pela arqueóloga brasileira eram de fato obra humana e tinham entre 33 mil e 58 mil anos. Nied contribuiu para a criação do Parque Nacional Serra da Capivara, local de suas descobertas, e é responsável pela Fundação Museu do Homem Americano, instituto voltado para a pesquisa, conservação e divulgação de todo o material encontrado. Hoje, a Fundação conta com tecnologia e infraestrutura de ponta e desenvolve projetos de capacitação profissional junto à população da região. Um outro pesquisador igualmente importante é o biólogo, antropólogo e arqueólogo Walter Neves. Em 1999, este estudioso brasileiro descobriu o mais antigo fóssil humano conhecido até então na América. Tratava-se do crânio encontrado no sítio Lapa Vermelha 4, em Lagoa Santa, Minas Gerais, e pertencia a uma jovem que viveu há cerca de 11.500 anos. Neves descobriu também que a morfologia craniana dessa jovem, que recebeu o nome Luzia, era semelhante à de alguns povos nativos da África e da Austrália. Com base nessa descoberta, Neves e sua equipe passaram a defender a ideia de que a América foi povoada por populações fisicamente distintas. Uma população com características semelhantes às dos africanos e australianos, que teria sido a primeira a chegar à América, e outra com características similares às dos asiáticos, que chegou depois e teria dado origem aos povos indígenas do Brasil. Não fui eu quem descobriu a Luzia, né? A Luzia, na verdade, foi descoberta nos anos 70 pela missão franco-brasileira. A questão é que a coordenadora do projeto, a Madame Perret, ela faleceu precocemente e se publicou muito pouco sobre esse sítio. Eu sabia da existência e da importância desse material, então o que eu fiz foi, na verdade, revelar para o mundo a importância desse material que quase ninguém conhecia. Tanto no Brasil quanto no exterior, né, a recepção se deveu muito à mídia, né, que despertou o interesse dos colegas norte-americanos e dos colegas aqui do Brasil pela pesquisa. Nós sabemos que o homem está na América pelo menos desde 12.300 anos. Nós sabemos que teve uma migração que foi seguindo o litoral pacífico, né, do norte para o sul, mas houve também várias outras migrações por dentro do continente. Muitos colegas diziam que o que nós estávamos encontrando em Lagoa Santa era um fenômeno local e que nós não podíamos, vamos dizer, estender para o resto do continente aquilo que nós estávamos encontrando com os esqueletos humanos de Lagoa Santa. Mas nós já demonstramos hoje que essa morfologia, que nós chamamos de morfologia paleoamericana, estava espalhada por toda a América do Sul e parte da América do Norte.
Então nós temos amostras da Flórida, nós temos amostras do México, nós temos amostras da Colômbia, nós temos amostras do Chile, temos amostras de várias partes do Brasil. Depois das pesquisas com a Luzia e com os outros crânios que já existiam em museus no Brasil e no exterior, nós retomamos as escavações na Lagoa Santa. Fizemos grandes descobertas, entre elas talvez a mais relevante é o fato de que nós descobrimos mais 32 esqueletos humanos datados mais ou menos entre 7.000 e 10.000 anos atrás. Luzia, a primeira brasileira. Cavernas. Água e vento mudam essas formas lentamente. Trazem a terra que cobre e preserva milhares de anos de uma história aos poucos descoberta. A chegada ao continente americano da espécie que conquistou o planeta, o Homo sapiens. Como a humanidade chegou até aqui, a milhares de quilômetros de onde a espécie surgiu na África? Caminhando, sem rumo definido. Seguia animais de caça, buscava frutas, raízes, fugia da seca ou do frio. E como não tinha cidades e nem lavouras, uma vez que avançava, também não tinha motivos para voltar para trás. Assim chegou até a América do Sul, a última fronteira da humanidade, na incrível jornada da vida. A nossa espécie surgiu na Etiópia. Há 2 milhões de anos, o Homo erectus já estava deixando a África. Fósseis desse nosso ancestral foram encontrados na Ásia e em toda a Europa. Há 80.000 anos, o Homo sapiens, a nossa espécie, começou a se espalhar pela África e o resto do planeta. Foram muitas levas de migrações. Ele ocupou a Ásia, chegou à Austrália e Polinésia. Na última era do gelo, Ásia e América ainda eram ligadas por terra. O Homo sapiens atravessou o Estreito de Bering e se espalhou pelo continente. Há 13.000 anos, já ocupava estas cavernas em Lagoa Santa, Minas Gerais, uma das maiores concentrações de fósseis humanos das Américas. A gente realmente está conseguindo ver as crianças, os jovens, os adultos, mulheres, homens, e ter uma noção de como esses grupos se comportavam como uma população. Um povo que tinha rituais. A maior prova está nos sepultamentos revelados sob a poeira milenar. Nós temos 2 esqueletos numa sepultura aparentemente dupla, em que há um indivíduo onde a cabeça estaria sob esse bloco de pedra, as costelas, as costas dele fazem essa curva, aqui estaria a bacia. Por que eles foram enterrados assim? Uma passagem para a vida após a morte? Ou uma homenagem dos vivos à vida que se foi? A região está cheia de mensagens deixadas por eles. Cenas de caça, da incrível variedade de animais que andava por aqui. O primeiro a registrar essas mensagens do passado foi um dinamarquês, Peter Lund, ainda na primeira metade do século XIX. Lund fez muitas descobertas reveladoras. A principal neste lugar, o Sumidouro, onde na época da seca o riacho some para dentro de uma caverna subterrânea que na estação das chuvas transborda formando um lago. Aqui, Peter Lund encontrou fósseis humanos junto com os de animais da chamada megafauna, bichos imensos que foram extintos há 10.000 anos, como a preguiça gigante, o tigre dente de sabre e o xenorrinotério, um parente do cavalo com nariz estranho. A partir daqui nós temos bastante. Um século e meio depois, nos anos 70, o professor André Proust era um jovem pesquisador da missão francesa que veio estudar a região. Quando nós estávamos escavando na parte de cima, ou seja, menos de 7.000 anos, nós encontramos várias pinturas enterradas. Foi o primeiro caso, acho que na América Latina, em todo caso no Brasil, que permitiu a gente ter uma comprovação de que pinturas, daquelas que a gente chama de rupestres, tinha vários milênios de existência.
Foram anos seguidos de pesquisa até juntar as provas de vida humana aqui há mais de 10 mil anos. Nesta fenda, eles encontraram ossos humanos espalhados. Primeiro, partes do corpo. No ano seguinte, o crânio. Ainda foi preciso um tempo para eles entenderem que pertenciam todos ao mesmo indivíduo. Uma mulher que morreu ou foi enterrada aqui há 13 mil anos. Essa mulher ficou conhecida como Luzia, a primeira brasileira. Só 20 anos depois, Luzia ganhou fama. O pesquisador Walter Neves, da USP, estudou o fóssil. Ela faz parte da primeira população humana que entrou no continente americano. Né? Ou seja, analisando o formato do crânio, as cavidades dos olhos, os dentes, Walter viu que Luzia era negroide, muito parecida com os aborígenes australianos e muito diferente dos índios que a gente conhece. Nós propusemos, então, no final dos anos 80, de que a América teria sido ocupada por duas populações distintas. Segundo essa teoria, a população mais antiga, o povo de Luzia, teria atravessado o Estreito de Bering há 14 mil anos. E pelo Alasca foi descendo até chegar ao Brasil. Há 11 mil anos veio outra leva, a dos ancestrais dos índios atuais. A reconstrução artística deu um rosto para os primeiros brasileiros. Esses são os traços de Luzia. Não sabemos que cor ela tinha ou qual o tipo de cabelo, mas podemos, com a ajuda da computação gráfica, imaginar. E não é só o rosto. A cada vez que os pesquisadores encontram um fóssil, uma ferramenta, restos de uma fogueira, é como se abrissem uma janela para o passado, que nos permite ver e reconstruir a vida que levava o povo de Luzia. Uma vida dura. Poucos passavam dos 35 anos. E eles não viviam nessas cavernas. Eram nômades. Caçavam, colhiam frutas, muitas raízes. Nessas cavernas eles passavam alguns dias, se abrigavam e seguiam em frente. O povo de Luzia era exatamente igual a nós. Tinha as mesmas habilidades, a mesma inteligência que nós. Éramos nós, antes das cidades, do desenvolvimento, da agricultura, iguais a nós, num mundo muito diferente. O que aconteceu com o povo de Luzia quando os outros chegaram? Em alguns pontos do Brasil, há indícios de que ele sobreviveu até o século XIX. Em alguns locais eles foram completamente substituídos, como, por exemplo, na costa brasileira, você não tem vestígio dessas populações, né? E em algumas regiões houve cruzamento entre essas duas levas. Mas seriam mesmo esses os primeiros brasileiros? Serra da Capivara, Piauí. Região arqueológica declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Na paisagem deslumbrante da Caatinga, galerias de arte a céu aberto, deixadas por povos que viveram aqui. Um registro rico da fauna da região quando havia aqui uma floresta úmida. Cenas de uma sociedade que valorizava a interação social. Danças, festas. Um parto feito por um xamã para falar da vida ou por um homem que acabou de descobrir a emoção de ser pai. Esses tracinhos são uma espécie de contabilidade, um calendário? Isso é a primeira escrita. Eram povos que tinham tradições, que tinham crenças. Nós escrevemos tudo que nós sentimos. Eles, então, gravavam desta maneira. Só que tinha um código, e esse código se perdeu com esses povos. Ninguém conhece esse lugar como a pesquisadora Nied Guidon. Os estudos liderados por ela tentam mostrar que a chegada às Américas se deu muito antes do povo de Luzia. As datações mais antigas que nós temos são de 90 mil anos. Temos datações de carbono 14 de 58 mil e uma grande quantidade de 30, 20 mil. Tudo indica que vieram da África.
A teoria dela é de que há mais de 80 mil anos, os primeiros humanos vieram para cá direto da África, cruzando o Atlântico em balsas, empurrados por fortes correntes marinhas. No bem montado Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, podemos ver os fósseis humanos encontrados na região. Os esqueletos são mais recentes do que o povo de Luzia. Mas as provas de que o homem estava aqui há mais de 80 mil anos são essas ferramentas de pedra lascada. A datação foi feita com base em carvão encontrado junto com elas. Mas parte da comunidade científica acha que essas pedras não foram moldadas por humanos. Eu era ferrenho opositor das pesquisas da Nied lá na Serra da Capivara, mas há alguns anos ela me convidou para visitá-la e eu analisei essas ferramentas. Eu saí dessa visita, digamos que 99% convencido de que ela está correta. O elo perdido, que vai revelar quando de fato os primeiros brasileiros chegaram, está enterrado em algum ponto do Brasil, esperando para vir à luz. Se você estudar as populações humanas no Velho Mundo até 10 mil anos atrás, todas tinham cara de africanos. 10 mil anos, um piscar de olhos na história da evolução humana. Éramos todos iguais. Foi o ambiente onde os humanos se estabeleceram que mudou traços, cores, criou a diversidade humana, mas não mudou a espécie, que continua única, igual. Assim como para o estudo da pré-história mundial, na pré-história brasileira nós também estudaremos os sítios arqueológicos. O que é um sítio arqueológico? É um local onde vão ser conservados vestígios do passado, né? Um local onde a gente vai encontrar restos de pessoas que viveram, né? Testemunhas, evidências de um passado histórico, onde ficam preservados artefatos, construções, evidências das atividades humanas que ocorreram no passado.